Bom dia! Hoje é quinta-feira, 28 de dezembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Participam do Bom Dia Baixada de hoje o subsecretário de Assuntos Metropolitanos da Casa Civil, Edmur Mesquita. Edmur, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço por essa oportunidade, desejar a todos um excelente dia, cumprimentar a você, Nathalie, e ao Kenny também. E também o vereador de Santos, Kenny Mendes, o professor Kenny. Professor Kenny, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Um prazer enorme estar aqui. Bom dia, Edmur. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E a partir de agora, você pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Edmur, qual balanço pode ser feito de 2017 dos trabalhos na subsecretaria? Olha, eu julgo que o balanço ele é extremamente positivo. É importante, rapidamente, dizer a você e a seus telespectadores como que é o funcionamento de uma região metropolitana. Sim. E a estrutura que foi criada, especialmente na gestão atual do governador Geraldo Alckmin, a partir de 2011, quando foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo. Nós temos no Estado de São Paulo 6 regiões metropolitanas: Baixada Santista, a região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Sorocaba, Vale do Paraíba e Litoral Norte, os aglomerados de Piracicaba, Jundiaí, região metropolitana de Campinas, e a última, que é a região caçula, é de Ribeirão Preto, que é composta por 34 municípios. Para vocês terem uma ideia, o conjunto desses municípios, que são 202, eles formam a chamada macrometrópole paulista, que é a terceira maior do mundo. A terceira. Só perde para Nova Delhi, na Índia, e para Tóquio, no Japão. Vale dizer que os desafios são enormes, não é? O Brasil, há décadas atrás, 5, 6 décadas atrás, fez uma escolha errada, não é? Porque pensou no seu desenvolvimento não a partir dos setores periféricos do país, sim, onde os problemas rurais estavam mais latentes, não é? E como não foi desenvolvida, portanto, esta política dentro de um espírito de fixação do homem nesta área, né, nessas áreas, o fenômeno do êxodo rural foi muito acentuado no Brasil e, portanto, provocando inchaço, né, essa chamada malha nas periferias, especialmente aqui da região do sudeste do país. Com isso, é claro que hoje nós temos assim, a maior preocupação é de você produzir soluções comuns para os problemas que são comuns, né? Então, o espírito da região metropolitana é justamente esse, né? Trabalhar com convergência, participação direta do governo do Estado de São Paulo como grande parceiro dos municípios e produzir soluções, né, para os chamados campos funcionais, que são as prioridades previstas na própria Constituição Federal. Levando em consideração as características de cada região, porque embora sejam regiões metropolitanas, cada uma delas tem a sua característica específica. Exatamente. Então, tem que saber qual a vocação de cada região, quais são as suas demandas. Depois eu posso tratar um pouco disso, de uma experiência que nós realizamos aqui na Baixada Santista, 6 anos atrás, aproximadamente 5 anos atrás, e também nas outras regiões, a chamada Agenda Metropolitana. Eu acho que essa foi uma experiência mais exitosa que nós tivemos, não só aqui no estado de São Paulo, mas como no Brasil. Professor, e na Câmara, como foi 2017? Um ano de bastante desafios, né? Primeiramente devido, óbvio, à crise financeira que o país está passando, né? Obviamente isso nos afetou muito aqui em Santos, até porque Santos é uma das poucas cidades onde o IPTU não é a maior fonte de receita, e sim o ISS portuário. Então qualquer suspiro, qualquer susto na balança comercial, isso já afeta a cidade diretamente. Tivemos aí a famosa crise política também, né? Então, muitos recursos do governo federal que havia sido acordado no passado acabaram não se concretizando, né? Esses recursos. Então,
tivemos aí muita ajuda do governo do estado, que foi quem nos socorreu, né, basicamente durante o ano de 2017, e tivemos que adaptar algumas legislações municipais até para poder se adequar a esse cenário que a cidade está vivendo. A gente fala muito aqui no Bom Dia Baixada e defende muito essa bandeira da região, da visão metropolitana. Vocês acreditam que dentro da Baixada Santista já haja uma convergência no sentido de que é importante olhar para o problema de todos e não apenas olhar para o meu problema, para o problema da minha cidade, para o problema ou para o meu interesse? Vocês acreditam que essa cultura esteja de fato mudando? Claro. Eu acho que essa consciência regionalizada, metropolitana, hoje está muito presente, muito forte na Baixada Santista. A Baixada Santista foi a primeira região metropolitana, Nathalie, a ser constituída pós-Constituição de 88. Né? Nós tínhamos a região metropolitana de São Paulo, que é composta por 39 municípios, mas foi criada ainda na época da ditadura, em 1975, por decreto. Sequer o Parlamento Paulista tinha sido ouvido a esse respeito. O que fez o governador Geraldo Alckmin, no final do seu penúltimo mandato, do seu último mandato, ele encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, enfim, reestruturando a região metropolitana de São Paulo e, com isso, então, dando legitimidade para a constituição dessa região metropolitana. Mas, exceto, portanto, essa experiência de São Paulo, a Baixada Santista foi criada há 20 anos atrás pelo saudoso governador Mário Covas. Foi um compromisso que ele tinha assumido publicamente com a Baixada Santista. E depois, na sequência, a segunda região foi a de Campinas, que é composta por 20 municípios. Sou de lá. Cresci lá. Você é de lá? Não, eu nasci em São Paulo, mas eu morei 17 anos em Campinas. Campinas é uma belíssima cidade, Sim, muito desenvolvida. E hoje as duas regiões metropolitanas mais bem estruturadas, né, com programas desenvolvidos com um foco muito bem definido, são essas duas, a Baixada e a região de Campinas. As outras estão num processo rápido, com muita velocidade, naturalmente, de produzir essas soluções comuns, de fazer o grande debate dos problemas que estão à frente dos prefeitos, esses seus desafios, mas nós estamos vivendo um momento muito rico. Tudo que acontece em São Paulo, claro, é modelo para o Brasil. Sim, né? Sim. E não poderia ser diferente também com relação a essa experiência que nós estamos vivendo. O que acontece hoje no estado de São Paulo é modelo não só para o país, mas para a América Latina, inclusive. Professor, o senhor sente isso? Sim. Essa questão da visão metropolitana saindo do papel, porque a gente fala muito, ouve muito, né? Os projetos são muito bons, são muito importantes, mas falar e praticar são coisas diferentes, né? Nós estamos tendo aí alguns exemplos já, até no sentido de mobilidade urbana, né? Falava-se há 20 anos sobre o VLT, acabou até, o pessoal falava que era uma lenda, que nunca ia sair do papel, né? E agora ele está aí funcionando. Às vezes as pessoas, alguns santistas, infelizmente ainda não entendem, né, a importância disso. Falam, mas o VLT não serve não tem utilidade para o santista. Eu falei, não, pelo contrário. Até porque todas aquelas pessoas que estão dentro daquele VLT, sim, se ele não existisse, ou elas estariam em veículos, né, dentro das nossas ruas, e também ou dentro de ônibus intermunicipais, sim, que foi reduzido. O pessoal já deve ter percebido isso na rua, como nós temos muito menos ônibus azuis, né, os intermunicipais, circulando na nossa cidade, devido à redução da frota, por não haver a necessidade, já que o VLT cumpria esse papel de fazer esse transporte entre as duas cidades. Com a ampliação será ainda melhor, né? Nós temos agora, o governador anunciou há poucos dias, né, que de um projeto agora ele se estendendo já para o lado da área continental, então isso vai ser muito importante para a gente. Mas tem muito que avançar ainda, né? Principalmente na questão de saúde, segurança pública. Né? Nós temos exemplo aqui do lado mesmo, né? Enquanto nós temos aqui em Santos um serviço de transporte público que é referência, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com ônibus, com piso baixo, você chega na divisa, você tem lotações ali aguardando a população, né? Então isso precisa ser expandido para toda a Baixada.
Como fazer essa aplicabilidade de, por exemplo, na Baixada? Nós temos hoje, somos a região metropolitana mais bem estruturada, mas os nossos desafios são tremendos. Hoje, números fresquinhos mostram que, por exemplo, existe uma fila de espera na saúde de 1.000 pacientes, mais de 1.000 pacientes esperando uma cirurgia de catarata, que é uma cirurgia simples, né? E que pode devolver, muitas vezes, a visão para a pessoa, dependendo do grau da catarata. Saúde metropolitana é um desafio muito grande? Claro. Eu queria fazer essa referência daquilo que eu disse anteriormente sobre a chamada agenda metropolitana, para depois estabelecer esse foco na área da saúde ou da segurança, outros temas. Nós realizamos há 5 anos atrás, então, a chamada agenda metropolitana. O que foi isto? Que serviu de modelo depois para as outras regiões também do estado de São Paulo. Nós estabelecemos um pacto com todos os prefeitos daqui da Baixada Santista, portanto são 9 municípios, 9 prefeitos, debatendo as prioridades. E definimos 5 metas: saúde, segurança pública, transporte metropolitano e assim por diante, habitação. Tivemos uma grande experiência realizada aqui na cidade de Cubatão. Foi o maior investimento realizado no programa habitacional do mundo, né? Fruto de um processo de parceria com o Banco Mundial. A remoção de 3.525 famílias das cotas de Cubatão, né, saindo das áreas de risco, portanto, né, e um programa com características nitidamente metropolitanas. O Estado ofertou a essas famílias as possibilidades dela fazerem a opção de moradia aqui na Baixada, Kênia, e também até no Planalto. Sim. Até no Planalto, até municípios, inclusive do ABC, e também em São Paulo. Bem, essa agenda metropolitana foi, portanto, trabalhada, elaborada dentro dessa visão de um pacto junto com os prefeitos, definindo quais as metas, quais as prioridades. Depois de 2 meses de discussão, etc., realizamos um evento no Centro de Convenções, no Mendes Convention Center, e o governador pôde fazer o anúncio, portanto, fruto desse processo de entendimento e de parceria, Sim. de absoluta parceria entre o governo do Estado de São Paulo e as prefeituras e os 9 municípios, o governador com isso pôde fazer o anúncio de investimentos da ordem de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Tem capitais no Brasil que não recebem esse tipo de investimento durante um mandato um exercício de 4 anos, né? Então, com isso, nós tivemos as condições de definir a prioridade do transporte metropolitano, a implantação do VLT. Do VLT. Acompanhei isso de perto desde o começo, quando ainda o Mário Covas também era governador nessa época. Eu era vereador aqui na cidade de Santos, acompanhei, portanto, isso de perto. Bem, o transporte metropolitano é o maior fator de integração que possa existir numa região metropolitana. Por isso que a expansão dele é tão necessária e tão importante, Sim, né? Importantíssima, porque o cidadão ele é metropolitano. Sim. Né? Ele mora aqui em Santos, trabalha em Cubatão, tem Guarujá. família em Peruíbe. Sim. E, portanto, os limites são muito pequenos entre uma cidade e outra, claro, né? Então, ele circula na região como um todo. Então, o transporte metropolitano, e no caso do VLT, que é um transporte moderno, um transporte que foi fruto de uma decisão, portanto, adotada nesse conjunto dos prefeitos, nessa agenda metropolitana, e os investimentos foram feitos, né, de acordo com as possibilidades do governo do Estado de São Paulo e do seu tesouro. Por outro lado, recentemente, foi tomada essa decisão fundamental de expandir o VLT, então, para a área continental de São Vicente. Sim. Que, particularmente, eu considero que... É uma outra cidade, né? Uma outra cidade. É uma outra cidade. É a 10ª cidade da região metropolitana da Baixada Santista. Né? Lá na área continental de São Vicente são cerca de 130 mil habitantes. Os desafios são enormes em todas as áreas. A participação do Estado, e eu falo Estado lato sensu, né? É muito pequena, muito pequena. E, portanto, o VLT, ao ser expandido para a área continental de São Vicente, será um benefício extraordinário para aquela população. Então, este é um exemplo concreto, né, de que a metropolização é o caminho a ser seguido. Não é? Depois também posso tratar aqui da questão do saneamento básico. Houve uma decisão recentemente do Supremo Tribunal Federal a respeito da titularidade da política a ser desenvolvida com relação ao saneamento básico. Esse é um tema interessantíssimo. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que abre um precedente
para que a gente possa ampliar ainda mais essa consciência metropolitana. E estamos de volta e abrimos espaço para as notícias da região. A atual campeã do Carnaval Santista sofreu um duro golpe para o desfile do ano que vem. Acessórios e adereços das fantasias da X9 foram furtados. Segundo os diretores da agremiação, um prejuízo superior a R$13 mil. Os materiais estavam guardados no ateliê da escola, que fica na parte superior deste prédio, ao lado do Museu Pelé, no Centro Histórico de Santos. Para ter acesso ao local, os criminosos arrombaram a porta da entrada. No banheiro, quebraram os boxes e levaram 2 luminárias. Nas salas usadas para guardar as fantasias, não sobraram nem os ventiladores de teto. Neste outro ambiente, furtaram os adereços. Somados, os prejuízos ultrapassam R$13 mil. Prejudica, porque são materiais que você não consegue encontrar novamente, entendeu? Então nós vamos ter que fazer um planejamento novamente com o nosso carnavalesco, nosso diretor-geral de carnaval, para ver aquilo que nós não encontramos, vamos substituir por quê? Ontem já fui a São Paulo para fazer um levantamento e realmente não estamos encontrando alguns materiais que a gente já havia comprado. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira. Irailton, que é funcionário da escola e dorme no local, tinha saído para almoçar e quando voltou levou um susto. Até pertences pessoais foram levados. R$500, roupas, algumas coisas, material também que tinha lá. Coisas de desenho. A X9 administra o espaço desde agosto. Segundo o presidente da agremiação, esta foi a 3ª vez que o ateliê foi arrombado. Levaram beliches, colchões, vaso sanitário, torneira, chuveiro, lustres, ventiladores. Foi isso que roubaram das outras vezes. Em frente ao espaço tem 2 câmeras de segurança da Prefeitura de Santos. As imagens gravadas foram disponibilizadas para a polícia. Já foi feito o boletim de ocorrência na Delegacia de Investigações Gerais, na DIG, e vamos aguardar. Já estou apurando também, estou correndo atrás, apurando para saber realmente o que aconteceu, para ver se a gente chega quem foi as pessoas que fizeram essa maldade aqui conosco. Maldade pela 3ª vez. Tomara que as câmeras de segurança realmente ajudem no trabalho da polícia. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada de hoje o subsecretário de Assuntos Metropolitanos da Casa Civil, Edmur Mesquita, e o vereador de Santos, Kenny Mendes, o professor Kenny. Você também pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Edmur, queria voltar com você. A gente falou bastante no bloco anterior sobre o principal modelo que a gente tem hoje, que é a integração do transporte. Eu defendo que ele seja expandido para São Vicente e depois para as outras cidades, porque eu acredito que é um modelo mais atual que a gente pode aplicar dentro da nossa região. Vamos falar um pouquinho da saúde, voltando àquela pergunta que eu te fiz, porque o professor Kenny bem colocou que os desafios são muitos. Na saúde, os desafios são muitos, né? A gente tem cidades que não têm condições de atender e que acabam vindo para Santos, sobrecarregando o atendimento em Santos. Temos uma fila de espera de cirurgias eletivas, temos uma população que espera meses por uma consulta médica. Como encontrar uma política metropolitana para a saúde? O ministro esteve recentemente aqui, sugeriu a criação de um consórcio para, por exemplo, comprar remédios mais baratos, mas não é só de remédio que a população precisa. A população precisa, de ponta a ponta, de um atendimento que eu digo que seja, inclusive, preventivo, para evitar um gasto maior lá no final. Claro. Olha, esse é um processo de construção permanente, né? E dentro de uma visão, claro, estratégica. Vale dizer que temos que ter essa visão a médio prazo e também a longo prazo. No que diz respeito a esse espírito de entendimento, de pactuação entre o governo do Estado de São Paulo e as prefeituras da Baixada Santista, isso tem avançado com boa velocidade. Qual é a visão do governo do Estado a respeito da política de saúde para a região metropolitana da Baixada Santista? É você, naturalmente, dotar os municípios, dentro dessa visão estratégica, de uma infraestrutura que possa, naturalmente, corresponder
as demandas e as necessidades, portanto, de todos aqueles que recorrem ao Sistema Único de Saúde, portanto, a saúde pública, de natureza pública. Qual foi a decisão do governador Geraldo Alckmin a esse respeito? Ampliou o hospital de Itanhaém, que foi inaugurado agora cerca de 2 meses atrás, com cerca de 160, 170 leitos novos. A ampliação e, portanto, a inauguração dessa nova unidade hospitalar na cidade de Itanhaém atende basicamente o quê? Os municípios do Litoral Sul. Né? Então, ali de Mongaguá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Portanto, há um atendimento dirigido para esta sub-região da região metropolitana da Baixada Santista. No caso aqui de Santos, tivemos a inauguração há cerca de 7, 8 meses aproximadamente do Hospital dos Estivadores. Recursos também do governo do estado, aliás, num belo trabalho que foi... Aliás, só município e governo do estado, né? Não entrou um centavo do governo federal para que o hospital pudesse abrir as portas. Exatamente. Mas fruto de um trabalho iniciado pelo ex-prefeito Papa, João Paulo Tavares Papa, que comprou o Hospital dos Estivadores, e agora na gestão do Paulo Alexandre, que tem feito um belíssimo trabalho, deu continuidade e foi realizada a inauguração e já tem prestado um serviço extraordinário. Claro que o Hospital dos Estivadores acaba tendo um atendimento também regionalizado, como é a Santa Casa de Santos, que é a primeira Santa Casa do Hemisfério Sul. Partos, né? Exatamente. Por outro lado, também tivemos a inauguração do AME, na cidade de Praia Grande já há algum tempo, que presta um serviço muito interessante, né, de cerca de 16, 17 áreas de especialidade. Vem o AME Mais para São Vicente, Vem o AME Mais para São Vicente, já anunciado pelo governador, e muito provavelmente também deve ser desenvolvido na cidade de Guarujá. Com relação a Bertioga, com relação a Cubatão, antes falando, com relação a Cubatão, também recentemente o Ademário, que é o prefeito de Cubatão, que é um grande amigo, também fez a reabertura do hospital modelo de Cubatão. Bertioga, nós temos uma obra que deu início na gestão do Mauro Orlandini, não foi concluída. Eu mesmo marquei uma reunião, uma audiência com o Caio Mateus, que é o nosso prefeito de Bertioga, junto com o deputado João Paulo Tavares Papa, e também com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Uip, para que a gente pudesse discutir o que fazer com esta obra iniciada e não acabada na cidade de Bertioga. Se conseguirmos recursos suficientes para que essa obra seja retomada, com certeza Bertioga vai fazer também um atendimento ali, tanto para a cidade de Guarujá, como também até para os municípios do Litoral Norte. Então, essa é a estratégia do governo, né? Dotar esses municípios de uma infraestrutura para que esses moradores sejam atendidos nas suas próprias cidades. Professor, o senhor anda muito, né? E fez um grande trabalho em prol da saúde para os moradores de Santos. Quais, na tua visão, são os principais desafios que a gente precisa vencer na cidade para atender bem quem mora aqui e para receber, porque nós somos a maior cidade da Baixada Santista, o morador que precisa de atendimento e não encontra na sua cidade? Nós temos uma ótima estrutura, nós temos hospitais, nós temos policlínicas, falta uma maior participação, principalmente do governo federal. Muitas cidades, inclusive ao redor do Brasil inteiro, fecham unidades de saúde porque sabe-se que a partir do momento que ela começar a atender toda a demanda, a maior parte desse custo vai ficar para ela, né? O que acaba acontecendo, infelizmente. E o custeio é muito alto, né? Exatamente. E a tabela do SUS está muito desatualizada. Está muito defasada. Os deputados precisam trabalhar em cima disso, porque a maior carga de todos esses tributos ficam não só para o município, como também para o governo do estado, né? Que é o que vem acontecendo aqui na cidade. Mas eu acho também... nós temos ótimos hospitais como a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, o Ana Costa e tantos outros. Eu acho que
deveria haver uma maior quantidade de convênios com essas instituições. A Santa Casa, ela... Mas seria público-privada? Exatamente. Eu acho que a Santa Casa poderia ser muito mais bem aproveitada com parcerias junto com o governo do estado e com o governo federal, até para suprir essa demanda. Eu acho que sairia mais barato e nós prestigiaríamos, inclusive, instituições históricas aqui da nossa cidade. Inclusive, o Hospital dos Estivadores ainda não funciona na sua total capacidade, justamente por essa questão do custeio. Exatamente. Né? Hoje a gente tem referência no parto, eu acho que é realmente uma referência, são mais de 2.000 partos. São 68 leitos que estão sendo ocupados, mas existem lá 200, Sim. Né? Então, a gente tem uma capacidade ociosa, porque a gente sabe quanto custa manter um hospital e, a partir do momento que você oferece um atendimento novo, um exame novo, você vai precisar manter isso. Esse custeio, na tua visão, Edmur, que está no governo do estado e na tua, que está no município, sem o aporte do governo federal, ele segue inviável. Não diria inviável, claro que com mais dificuldades, né? Agora, evidentemente, o governo federal passa ao largo disso. O governo federal não tem como prioridade a saúde, que é um direito do cidadão, aquilo que é absolutamente básico, essencial. A correção da tabela SUS é algo que se impõe de forma absolutamente urgente. Sem dúvida. Urgente. Certamente esse será um tema de debate ao longo desse processo de 2018, né, quando nós teremos a oportunidade de retomar, naturalmente, o processo de desenvolvimento da economia do Brasil por intermédio dos candidatos que apresentarão as suas propostas. E a saúde será um tema fundamental. Qualquer pesquisa qualitativa que seja feita hoje no Brasil, saúde está ali, em primeiro lugar. Primeiro item de preocupação e da demanda mais latente daqueles que, portanto, dependem e têm que recorrer ao Serviço Único de Saúde. Que na teoria ele é lindo, né? O SUS sim, sem dúvida. Maravilhoso, né? Se ele funcionasse como ele foi proposto. Do ponto de vista conceitual, o SUS, quando ele foi criado, serviu de modelo para o mundo inteiro. Aliás, o Obama, né, enfim, um pouco antes dele sair, de concluir o seu mandato, né, ele criou um sistema de saúde parecido com o SUS, né, que o Trump agora está dificultando, criando dificuldades. Ameaça de superar esse tipo de serviço a ser naturalmente apresentado para a sociedade. Mas, enfim, enquanto conceito, é um conceito perfeito, né? Nós tivemos aqui uma experiência muito positiva no município quando as policlínicas foram implantadas. Serviu também de exemplo para o país como um todo, né? A medicina básica, a medicina preventiva. Né? Que é fundamental. Eu fiz referência no outro bloco a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à política voltada para o saneamento básico, que é absolutamente essencial. Opa, tem tudo a ver com saúde, né? Tudo a ver. Claro. E houve uma decisão fruto de uma ação de inconstitucionalidade apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro, de Madim, e a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito de competência e de atribuição sobre essa política a ser desenvolvida, a decisão foi tomada no sentido que as regiões metropolitanas são as responsáveis por essa política, né? Abriu um precedente extraordinário, ampliando, conferindo, portanto, uma competência para as regiões metropolitanas de uma área que é absolutamente essencial. Com isso, nós teríamos, hipoteticamente, né, que fazer um processo de transição em todos os estados, no sentido de que sejam criadas agências que formulem essa política e que tenham recursos públicos para fazer esses investimentos. Então, seria o quê? Você ter um olhar regionalizado para essa política também. Ao invés da Sabesp, que é uma empresa importantíssima, a Sabesp é a terceira maior empresa do mundo de saneamento básico. Né? Tem bolsas, tem capital, tem ações na Bolsa de Nova York.
Bem, mas ela acaba fazendo um tipo de entendimento, um processo de abertura de negociação para renovação de contrato individualizado, né? Município por município. Sim. Essa, portanto, é uma política que nós temos que rever, né? No sentido de pensarmos a política de saneamento básico dentro de uma visão regionalizada. Essa gestão do atual presidente e do secretário de Recursos Hídricos, o Benedito, nós estamos já implantando em todas as regiões metropolitanas. Mas a decisão do Supremo será fundamental para que amanhã a gente tenha, de fato, o saneamento básico como uma prioridade regionalizada. Isso é muito bom, né, Kenny? Quando a gente pensa que a gente vai poder mudar a forma de como o processo hoje caminha, né? É importante. Nós temos ainda demandas tanto na área continental de São Vicente, na área continental de Santos também, o Quilombo, Caruara, o Monte Cabrão e Iriri ainda não possuem uma rede de saneamento básico. E várias outras cidades também do litoral sul, né? Nós temos, isso vai ser um avanço bastante grande. Nós tínhamos um impasse, Guarujá estava há um tempo atrás, até não sei que fim levou o secretário. Você sabe o que aconteceu? O Guarujá estava querendo se rebelar, tirar a Sabesp de lá. Conseguiram se acalmar os ânimos lá? Estamos em fase de entendimento também, né, para que isso seja solucionado. Certo. É uma decisão delicada e eu diria um pouco até perigosa. Sim, Houve um período que aqui em Santos esse debate foi feito, né, de estabelecer um rompimento com a Sabesp e criar uma agência específica do município. Algumas cidades dispõem dessa experiência, têm essa experiência. É o caso de Campinas, Sorocaba, mas você pode reparar, onde tem uma empresa que cuida da política de saneamento básico, tem problemas de corrupção. Em todas elas. No caso de Campinas, você que morou lá durante tantos anos, né, a Sanasa, foi objeto de uma ampla investigação do GAECO. Claro, né, do GAECO. O ex-prefeito. Ele foi cassado, né, em razão, em grande parte, dessa situação de corrupção que se estabeleceu na empresa de saneamento básico. Mas, independente, corrupção, ela tem que ser combatida veementemente, né? Mas o que é importante é você criar os mecanismos mais adequados, mais modernos, para que então a sociedade tenha acesso, naturalmente, a um direito tão fundamental como esse. Transparência, né? Um trabalho transparente, eu acho que resolve o problema. É verdade, com certeza. Eu acho que em todos os setores, né? A vida pública não tem isso que as pessoas precisam entender. Não tem como você participar da vida pública se você não estiver disposto a estar sempre transparente e sempre tratar a transparência como uma obrigação e não apenas uma comodidade. Não como uma exceção, mas como uma regra. Exato. Né? Chegamos ao último bloco do programa. A Prefeitura de Santos garante que a reforma do deck do Pescador começa em fevereiro. Enquanto isso, sobram reclamações de moradores e de turistas. Moradores cansados de esperar e turistas indignados ao encontrar o deck do Pescador nestas condições. É lamentável, né? É uma vergonha, uma vez que isso aqui faz parte do ponto turístico, né? Precisamos dele reconstruído, faz falta. Este morador da Ponta da Praia pesca aqui no deck há 16 anos. O aposentado não se conforma com a situação. Muito turista vem aqui ver essa área. Aqui a gente só perde para o aquário em frequência, né? E agora às vezes isso aqui é acabado. Fortes ressacas em agosto do ano passado destruíram parte do deck do Pescador na Ponta da Praia. O espaço para pescar ou contemplar a natureza nesta área, com 35 metros sobre o mar, ficou limitado. As estruturas laterais em formato de T ficaram interditadas. Só depois de 1 ano e 4 meses, a Prefeitura anunciou o início da reforma. Já estamos na fase da classificação das empresas e a partir da semana que vem a gente vai abrir os envelopes de preço. A partir daí, tendo esses preços aos prazos recursais, mas acreditamos que a partir da primeira quinzena de janeiro a gente já esteja elaborando já os contratos para finalmente reiniciar essa obra. Os frequentadores vão perder espaço com a reforma. De 70 metros, as estruturas laterais vão passar a ter 20. Foi até em função das ressacas que
começaram a causar o problema nele, que ele começou a ruir. Então a gente está com uma condição insegura nas pontas do deck. A obra, estimada em R$1.100.000, vai ser paga pelo governo do estado. Voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada de hoje o subsecretário de Assuntos Metropolitanos da Casa Civil, Edmur Mesquita, e o vereador de Santos, Kenny Mendes, o professor Kenny. Você pode interagir com os nossos convidados, ainda dá tempo, pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook. Professor, o senhor tem acompanhado a questão do deck do pescador? Tenho, bastante. Alguns pescadores mesmo, inclusive, que utilizam o deck, estiveram no meu gabinete. Eu estou feliz e triste ao mesmo tempo, né? Estou feliz que, mais uma vez, o governo do estado nos socorre, né? Mas eu estou um pouco triste também pela diminuição do tamanho, né? Eu acho que todo homem público ele deve sempre melhorar aquilo que existe, né? Então, se nós tínhamos um deck tão bonito, com aquele tamanho, eu acho que, no mínimo, deveria ser mantido, né? Mantido esse tamanho, não diminuído a estrutura, né? Essa é a minha única tristeza, mas feliz que finalmente vai sair do papel. O governo do estado socorreu de novo a região. O papel do governo, claro, é esse, né, de estabelecer essa política, e o governador Geraldo Alckmin é uma pessoa muito responsável, muito ciosa, uma pessoa muito prudente, ele mede muito bem os passos que devem ser dados, e claro, em situações emergenciais, sem dúvida, e até em razão da relação, não só de natureza política, mas a relação pessoal do prefeito Paulo Alexandre com o governador, permite que essas decisões sejam tomadas de comum acordo, sem nenhum tipo de preocupação. Muito provavelmente, esse recurso de 1.200.000, para que então essa obra seja realizada, muito provavelmente isso deve sair do recurso do DAD. Do DAD. Né? Muito provavelmente. Mas de qualquer maneira, o que é importante é que, diante de um cenário como esse, adverso, já tenha uma decisão tomada, os recursos provenientes, portanto, do Tesouro do Estado, e quem sabe, então, como foi dito na reportagem, a partir de janeiro o processo licitatório esteja pronto e a obra cabe logo, né? Porque é tudo muito moroso, né? Tudo muito demorado, né? A gente vai fazer um ano daqui a pouco dessa ressaca, vai fazer um ano que o deck do pescador está fechado, e a gente é uma região turística, né? Nós estamos inseridos numa região turística. Verdade. A demora também foi porque a prefeitura não tinha recursos, né, previsão em caixa para fazer essa obra, né? O orçamento ele é votado sempre no ano anterior, né? Então, o que acabou ocorrendo, nós votamos agora, né? Há 2 semanas atrás, nós votamos o orçamento de 2018. Então, o orçamento de 2017 já havia sido votado em 2016. Com essa ajuda do governo do estado, agora é possível finalmente tirar essa obra do papel a partir de janeiro, né? Mas o trâmite é bem demorado, né? A licitação, você tem às vezes a segunda colocada, a terceira colocada que entra com recurso, né? Por isso que as parcerias público-privadas são tão importantes, né? Agilizam todo esse processo, agilizariam todo esse processo. A gente tem uma pergunta no ponto. Pode colocar para mim, por favor? É a Marli Oliveira de Santos. Como funciona a fiscalização das feiras? Na Ricardo Pinto, às 17h30, ainda tinha caminhão estacionado. Aliás, as feiras livres são ótimas para a dona de casa, mas causam um transtorno no trânsito que é um problema. Eu moro na região do Oswaldo Cruz e sofro toda terça-feira. Também já sofri bastante vindo da aula também. A fiscalização é feita pela CEFIM, a Secretaria de Finanças, né, e também pela CET. Algo muito errado está acontecendo. Esse horário... A feira acaba 1h da tarde, acaba 1h da tarde. Eu fiz uma sugestão, infelizmente não foi aceita pelo Executivo. Eu dei uma ideia de que a cada 2 barracas nós teríamos aqueles contentores, iguais aos contentores que nós temos nas ruas, só que de uma largura menor, mais estreitos. Existe um formato de contentores de 200 litros, que é metade daqueles, a mesma altura, e ficaria entre cada uma das barracas. O que aconteceria? Limpeza, né? Na hora de terminar a feira, eles, obviamente, colocariam tudo ali,
os contentores seriam empurrados e em 40, 50 minutos a rua toda estaria livre e economizaríamos muito mais água, porque não haveria aquela necessidade de se lavar a rua inteira, já que todos os resíduos estariam depositados dentro desses contentores, né? Então seria ótimo para o trânsito, ótimo para o meio ambiente, né? E para toda a população que teria via livre, né? Numa maior velocidade, mas infelizmente ainda não é possível devido à crise financeira, devido ao orçamento, né? Mas eu não vou desistir da ideia. Não desista, porque essa ideia é excelente, Obrigado. professor. Outra questão que partiu de denúncias do teu gabinete, que está muito em discussão, é a questão do posto, Sim. que foi fechado, né? Um posto de combustível numa avenida tradicional da cidade, foi fechado, reabriu a revelia, né? Aquilo... continuou atendendo, continuou pegando motorista desavisado e agora o Ministério Público Federal deverá ser acionado porque foi comprovado que os lacres foram rompidos. Sim, aquilo me deixou transtornado durante o Natal. Na quarta-feira, semana passada, eu recebi 2 mensagens via Facebook e recebi também uma ligação de pessoas, nenhuma delas conhecia, 3 pessoas diferentes que tiveram problemas quase que instantaneamente. Abasteceram no posto, uma moradora do Marapé andou 2 quadras, o carro morreu. Um outro, um motociclista, a moto dele parou na Pinheiro Machado. E um terceiro, dias depois, o carro estava na oficina, havia tido um prejuízo de mais de R$900 a SIDA em seu carro. Nós acionamos, fizemos a denúncia da ANP na quarta-feira à noite, final do dia, umas 5, 6 horas. Na sexta-feira a ANP foi lá e lacrou todas as bombas, 5 bombas. Para a surpresa de todos, no sábado de manhã, romperam os lacres, um crime federal. Um crime federal. Né? E estavam atendendo, além de estarem atendendo, eles se beneficiaram da ANP estar fechada devido ao feriado. O Natal era segunda-feira, só reabriria na terça-feira. Então eles trabalharam sábado, trabalharam domingo, trabalharam segunda. Em dias bastante cheios todos esses cidade, dias. Né? Os motoristas, turistas principalmente, desavisados que não acompanharam a notícia, né, o nosso noticiário, e abastecendo ali. Eu liguei para o ouvidor, o Rivaldo Santos. Eu falei, Rivaldo, olha, não dá para eu esperar até fevereiro as voltas, o retorno das sessões da Câmara para pedir o fechamento, a cassação do alvará desse posto. Né? Porque da mesma maneira, se um cara não respeita a ANP, ele não merece um alvará municipal. Claro. Né? E comprovadamente 67% de adulteração no combustível. Então eu falei com o Rivaldo Santos, o ouvidor, falei, olha, você manda a Cefim lá, você manda a Guarda Municipal, seja lá quem for, mas esse posto tem que ser fechado. E graças a Deus, ontem a Prefeitura, né, esteve lá junto com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Finanças, e finalmente ele foi fechado. Vale dizer que a bandeira que eles estão, tem naquele posto, não é a bandeira, né? Exatamente. O posto foi vendido. Foi vendido há 15 dias, exatamente. Ele manteve as cores, apagou os logotipos, mas ainda as cores foram mantidas, mas não é uma bandeira conhecida, ele é um posto genérico, vamos dizer assim. Genérico, por isso que a atenção tem que ser redobrada. Edmuro, a gente tem pouco mais de 5 minutos, eu queria que você falasse rapidamente a questão do Plano de Desenvolvimento Integrado, que eu acho que resume tudo o que a gente falou nesse programa e que deve ser implementado a partir do ano que vem nas cidades, nas regiões metropolitanas. Olha, de fato, você toca num ponto essencial. Grande parte dos problemas que o país hoje atravessa foi justamente a ausência de uma política planejada, articulada e pactuada. Mesmo aqui na Baixada, parte dos graves problemas que nós temos na cidade de São Vicente, na cidade também de Guarujá, em Cubatão, ocorre que a periferia de Santos acabou se instalando nessas cidades. Né? E não houve, portanto, a elaboração de uma política de desenvolvimento harmonioso. Um planejamento. Né? Um planejamento em todos os 9 municípios. Há 2 anos atrás, aproximadamente, foi sancionada, por intermédio da ex-presidente Dilma Rousseff, foi sancionado um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, criando o Estatuto da Metrópole. E definindo, portanto, as diretrizes, fixando as diretrizes,
novas para o desenvolvimento das regiões metropolitanas que nós temos no Brasil, que são 69. Bem, a partir do Estatuto da Metrópole, tendo sido aprovado, sancionado pela Presidência da República, a partir disso, nós tivemos, todas as regiões metropolitanas têm que elaborar o seu plano de desenvolvimento urbano integrado, chamado PDUI. Isso está sendo realizado em todo o estado de São Paulo. No caso aqui da Baixada Santista, nós já concluímos esse trabalho. Foram feitas audiências públicas em todos os municípios, nos 9 municípios, com a participação de cerca de 500, 600 pessoas aproximadamente, definindo, portanto, essas metas e essas diretrizes para o desenvolvimento articulado para a Baixada Santista. Bem, eu estou de posse desse trabalho que foi realizado aqui na Baixada Santista, estarei encaminhando para o governador, para que a assessoria jurídica faça a avaliação do conteúdo do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e, na sequência, ele seja enviado à Assembleia Legislativa para que o Parlamento Paulista seja votado. Vale dizer que esse Plano de Desenvolvimento Integrado irá se transformar em lei. E houve uma compatibilização entre aquilo que já foi elaborado nos planos diretores municipais com as propostas, portanto, oriundas desse processo de participação da sociedade para a elaboração do PDUI. Vai dizer que nós teremos, a partir do ano que vem, uma bússola, né, para ser seguida com uma orientação muito clara das diretrizes que foram fixadas a partir da participação da sociedade. Tomara que dê certo, porque o país precisa mesmo de planejamento. Eu acho que essa é a palavra que não foi implantada até hoje no Brasil. Se a gente puder ter aprendido, se a gente tiver aprendido essa lição para 2018, fica aí um bom recado para o eleitor, que precisa ir para as urnas, que precisa votar, que não pode desacreditar da classe política, porque é só com o voto que a gente vai conseguir mudar tudo aquilo que a gente acha que está errado. Com certeza. Eu, inclusive, acho que o país está nessa crise política atualmente devido ao desinteresse da política, porque o que mais me assusta é as pessoas falarem, olha, eu não vou votar mais, eu vou justificar. É tudo que o corrupto mais quer, porque ele precisa de menos votos para se eleger. Para se eleger, exatamente. O nosso programa chega ao fim. Edmur, eu gostaria muito de agradecer a tua participação aqui conosco. Muito obrigado pela disponibilidade em nos atender. Tenha sempre aqui no Bom Dia Baixada um espaço para divulgação de informações importantes para a nossa região metropolitana. Não, eu quero registrar aqui os meus agradecimentos por essa oportunidade e coloco à disposição para que outras vezes a gente possa estabelecer essa linha de diálogo, de entendimento, de pensarmos a partir da realidade que está à nossa frente os graves problemas que ainda afligem a Baixada Santista e as suas soluções. Creio que esse trabalho de forma integrada é o caminho para que a gente possa pensar, portanto, num futuro melhor para todos os moradores dessa região. Então fica aqui o meu agradecimento a você. Feliz ano além novo. De competente, é simpaticíssima. Muito obrigada. Um grande ano novo a todos os presentes e também aqui ao Kenny. Agradecer por essa oportunidade de... É a primeira vez que assim, nos encontramos e conversamos mais de perto. Né? Que bom. Mas fica um abraço carinhoso a todos vocês. Professor, muito obrigado pela participação novamente aqui conosco. Eu desejo um excelente ano de 2018, que o senhor continue gerindo dentro da Câmara da forma que eu acredito que seja correta, com o olhar da iniciativa privada. Porque eu acho que a gestão pública, quando pegar o ritmo da iniciativa privada, o país anda. O país avança. Obrigado, Nathalie. É um prazer enorme estar aqui no Bom Dia Baixada. Agradeço o Edmur, a companhia também foi ótimo também ter essas informações, obter essas informações do governo do estado. Acho que isso é muito importante também para a região, para a população. Então isso foi excelente e um feliz 2018 para todos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!